بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Louvor a Allah, que a paz de Deus seja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. Hoje vamos continuar com as nossas aulas explicando o livro É Jesus Deus, que a gente prometeu explicar ele todas as terças nesse horário, às 8 horas da noite. Então hoje vai ser a quarta aula desse curso, ou do que a gente combinou de explicar, que é o livro. A gente leu a introdução. Na última aula a gente leu a introdução do autor, que é muito importante, como a gente viu, a pessoa ler a introdução. E a gente viu vários pontos que o autor citou. A gente viu que ele vai trazer 30 evidências comprovando que Jesus, que é sobre ele, o profeta Jesus, não é Deus, não é o Senhor. Por isso que o tema da aula vai ser hoje Jesus é o Senhor, porque ele vai tratar isso na primeira evidência que a gente vai ler hoje. Das 30, a primeira é se Jesus é o Senhor. Então a gente vai explicar. Claro que o autor, a gente vai ver ali, ele vai trabalhar mais com a lógica, mostrando que Jesus não tem como ser Deus, por alguns fatores que ele vai citar. Depois a gente viu que o autor também ele fala que das 30 evidências, 11 delas é segundo o Antigo Testamento e o Novo Testamento. São 11 delas. As outras 16 são racionais. 2 históricas e uma que ele vai citar, que é do Alcorão. Uma do Alcorão. Então a gente vai começar a explicar. As pessoas que tiverem dúvidas, não entenderem algo, quiserem perguntar, não concordarem com algo, a pessoa tem todo o direito. Ela deixa as perguntas que a gente vai responder no fim da aula, inshallah, para não começar a aula respondendo pergunta e no fim também. Aí vai ter pouca aula. Então aqui ele fala, dividir essa pesquisa, isso é depois da introdução, como a gente já leu a introdução para não ler novamente. Pessoa que quer escutar a explicação da introdução na aula passada. Então o autor, o que ele fala? Dividir essa pesquisa, ou esse livro, em 5 capítulos, de acordo com os tipos das evidências. Então o primeiro capítulo ele vai falar sobre as evidências das tradições. O que as tradições aqui? O Novo Testamento e o Antigo Testamento. Ele vai citar as evidências sobre esses 2 livros, podemos falar, ou esses 2 testamentos, que é o Antigo e o Novo. Ele vai trazer evidências, ou seja, versículos explicando que Jesus não é Deus. E a gente vai fazer explicar. Se o autor não explicar muito, não dar detalhes, a gente vai dar os detalhes. Se o autor não citar todos os versículos, claro que a gente não vai conseguir citar todos, mas a gente vai aumentar. Falar, mas também tem esse versículo, que é o mesmo que o autor citou. E a gente aqui, como o autor também explicou no início, a gente está falando com com as pessoas sensatas, cientes, que querem entender, e não a pessoa que está aqui para, eu quero refutar sem evidência. Eu quero refutar sem evidência. A pessoa tem todo o direito de trazer a opinião dela, de criticar, mas com evidência. Não é porque eu creio, eu acho certo porque é minha crença. Isso aqui você guarda para você, gente, respeita. Mas para você falar que algo está errado, você precisa de argumento. E para você afirmar algo, como o autor vai mostrar, também precisa de argumento. Então tudo isso a gente vai
citar. Segundo capítulo do livro, Evidências Lógicas, ou seja, ele vai trazer o que? Evidências racionais. Qualquer pessoa que entende, quando a gente fala, 1 mais 1 é quanto? Vai falar 2. Isso aqui que cor é? Vai falar para ti amarelo. Isso aqui que cor é? Preto. Todo mundo que vai entender. Não precisa o quê? Não vai ter ninguém que vai divergir disso. Então, são coisas que vão trabalhar o que? Evidências com a lógica. Por exemplo, quando a gente fala Deus Altíssimo é eterno, a gente vai citar os versículos que mostram isso. E qual que é o entender da Bíblia sobre a eternidade? Os sábios cristãos, os sábios judeus, o que eles entendem sobre a eternidade? Será que tem algum fim? Mesmo que seja por horas ou por alguns dias apenas, ele ficar o quê? Morto. Ou seja, eterno também pode, a eternidade, a gente pode entender como ressurreição também. Ou seja, será que o eterno pode ser ressuscitado? Tudo isso vai trabalhar logicamente. Tem como? Ou seja, se foi ressuscitado, tem como ser eterno? Isso é uma pergunta lógica. Agora, a pessoa que foi ressuscitada, para ser ressuscitada, a pessoa tem que estar o quê? Morta. Tu vai ressuscitar vivo. Isso é lógica, que todo mundo conhece. Então, a pessoa está o quê? Morta. Para ser ressuscitada. Isso convém com a eternidade? Então, tudo isso ele vai o quê? Citar. Terceiro capítulo, as evidências históricas. Vai citar os concílios, que a gente viu um pouco falando sobre o arianismo. É importante a pessoa saber que é uma das seitas, podemos falar, uma das denominações, um pensamento que não morreu até nos dias de hoje. Também ele vai citar um pouco. O quarto capítulo, as evidências do Alcorão. O Alcorão, o que fala sobre Jesus? Que é o último livro sagrado para nós muçulmanos, é o último livro sagrado de Deus Altíssimo. Revelou o Alcorão para o profeta Muhammad. E o quinto capítulo, anexo com benefícios gerais, ou seja, vai falar de uma forma geral. Então ele fala, vamos começar a ler esta pesquisa agora, se Deus quiser. Isso aqui é uma pesquisa, o que? Do mestrado dele. Ele tem doutorado no cristianismo primitivo, esse autor. Ou seja, não é uma pessoa que pegou ali e começou a ler. Não, ele tem estudo, ele sabe o que está falando. Pode acertar como pode errar um ser humano. O ser humano, nós não somos o que? Perfeitos. Podemos acertar e podemos o que? Errar. Faz parte o que? Do ser humano. Deus, o Altíssimo, que é o perfeito, soberano. Mas nós, isso aqui é o entendimento dele, a gente vai ver. É o entendimento o que? Do autor. Com evidências o que? Baseadas, essas evidências, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento. A pessoa que quer refutar, tem que refutar o que? As evidências. Por isso a gente fala, a pessoa medíocre, a gente pode falar assim, é aquela pessoa que discute o que? Sobre pessoas. A gente está aqui para discutir o que? Sobre assuntos. Não importa quem falou, quem não falou. O assunto tem evidência. Agora, quando a gente fala, por exemplo, Jesus é Deus, ou Jesus não é Deus, a gente tem evidência para comprovar isso, ou não tem? Isso que importa. Não importa quem que falou. O fulano falou. Ele tem evidência para ele crer nisso. Faz parte da revelação de Deus Altíssimo, porque a gente sabe, irmãos e irmãs, que só vai ser salvo quem seguir o caminho de Deus, aquilo que Deus Altíssimo que revelou. Esses vão ser salvos. Mas a pessoa que criar dogmas, criar crenças, heresias e falar que isso é de Deus, essa pessoa vai ser o que? Castigada. É uma pessoa que está desviando as outras pessoas. É uma pessoa que não está seguindo o caminho de Deus o Altíssimo. Então, para todo fundamento, para toda crença, todo dogma que tem, a gente precisa de um fundamento. Aqui seria um fundamento o quê? Bíblico. Então ele vai falar agora sobre o primeiro capítulo, Evidências das Tradições, que é o nome do capítulo, que é o primeiro capítulo. Essas evidências incluem
do Antigo e do Novo Testamento a invalidade do dito o Messias é o Senhor. Na verdade, o título desse livro em árabe é esse aqui: o Messias é o Senhor, e não é Jesus Deus. Esse é o título do autor. O Messias, Cristo, Jesus Cristo, é o Senhor, Al-Mashiach, como é no hebraico, ele é o Senhor, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Criador dos céus, da terra, é a mesma pessoa. Por isso que aqui a gente vai tratar o que temas, não tem como tratar só o que ele vai explicar, porque a pessoa vai falar, tá, aqui ele falou tal coisa, e as evidências, isso é um tema que precisa o que? De aulas, a gente concorda com isso, mas aqui ele vai falar o que? No geral. Agora, por exemplo, quando a gente fala o Messias é o Senhor, aqui hoje é um tema que a gente vai ter que tratar. Agora, primeiro, o Messias, a gente não vai entrar muito nesse assunto. Por quê? Porque para nós muçulmanos ele é o quê? O Messias, não há dúvidas nisso, mas o entendimento é diferente. Como a gente vê ele como Messias e como o cristão vê ele como Messias, ou o judeu, ou seja, o judeu messiânico, por exemplo, como que ele enxerga Jesus? Que ele é o Messias. Mas o que é importante aqui nessas aulas? A gente vê se ele é o Senhor. Por isso que a gente vai tratar uma coisa que é muito discutido por muitos séculos e ainda é discutido hoje. Será que o pai e o filho é a mesma pessoa? Ou seja, o pai é o filho é o pai. Isso é muito discutido, principalmente entre os cristãos. O pai é o filho é o pai. Então tudo isso ele vai citar, mas o que de uma forma geral. A gente vai o que? Detalhar isso. A gente nessa explicação vai detalhar o que ele explica no geral, o porquê ele teve essa opinião, o autor. Depois existem 11 evidências que postulam essa afirmação. Você de afirmar que Jesus é o Senhor, eu vou trazer 11 evidências que derrubam o que? Essa crença. Essa afirmação que você está afirmando, eu tenho 11 evidências para provar. E a gente vai ver que não são 11 só, são várias. 11 o que ele vai citar, mas a gente vai citar o que ele não citou. E vamos analisar. Claro que cada aula, agora a gente vai ter aulas que a gente vai o que? Citar o versículo só. Mas vai chegar um e vai falar, tá, e o contexto? Então por isso que a gente vai precisar o que? Ler o contexto também. Mas não achem, agora, por exemplo, tem pessoas o que podem entender. Se em tal versículo falou que ele é profeta de Deus, por exemplo, em tal versículo deu para entender o que? Que ele é o Filho de Deus. Em tal versículo deu para entender o que? Que ele é Deus. Não tem como os três estar o que? Certo, logicamente falando. Porque não tem como ser profeta, Filho de Deus e o próprio Deus, logicamente falando. As pessoas que entendem que isso é possível, a gente não está conversando com essas pessoas. Estamos conversando com pessoas o quê? Que raciocinem. Tem como tu ser o seu pai, ou seja, o filho ser o pai, o filho também ser o profeta que foi enviado pelo pai, e o pai ser o próprio filho. Então, um desses está o quê? Correto, que a gente vai ver. Agora, também outra análise que a gente vai fazer. O que Jesus fala dele e que os outros falam sobre ele. Isso é interessante. Por isso que a gente fala o que Jesus realmente disse e o que ele não disse. Agora, por exemplo, quando a gente vê em Timóteo, quando ele fala o que sobre o que ele é o que é o Deus encarnado, a gente vai ver essa parte, que é o único versículo que afirma isso, que o Deus o que se encarnou, veio como homem. Esse versículo a gente vai ter que tratar o que? Os manuscritos também. Será que ele está no manuscrito dessa forma ou foi alterado? Tudo isso, irmãos e irmãs, o que a pessoa vai ter que o que falar. Claro que eu não queria entrar nesses assuntos, principalmente manuscrito, porque aqui, quando a gente entra falando sobre os manuscritos, a pessoa o que é do outro lado não tem o como refutar. Ou seja, se isso não é do original, se isso foi acrescentado,
o que você vai refutar? O que adianta falar com uma coisa, ou sobre uma coisa, que não faz parte do original, que foi acrescentado por copistas que a gente não sabe quem são essas pessoas? Entenderam? Então, qual que é o objetivo, ou qual que é o benefício da gente discutir esses assuntos que eu e você concordamos que não faz parte o quê? Do original? Por isso que não vamos focar muito nesses assuntos, já que a gente concordou que não faz parte. Por exemplo, a história de Maria Madalena, do João 8, capítulo 8, não faz parte o quê? Essa história dos manuscritos. Agora vem uma pessoa, não, eu falo que é inspiração de Deus, eu falo que é inspiração do Espírito Santo. A gente vai o quê? Renunciar isso para continuar o debate. Vamos fazer isso também. Mas, se a pessoa concordou com você que isso aqui não faz parte o quê? Desse livro, isso aqui foi acrescentado, por que a gente vai discutir de uma coisa que a gente o quê? Concordou? Que isso não faz parte o quê? Desse livro, que é a inspiração o quê? De Deus. Segundo quem? A gente vai ver. Segundo quem inspiração? Isso aqui é uma pergunta, um tema. Segundo quem isso é inspiração? Isso aqui é um consenso religioso, todos concordaram com isso. Agora, todos os livros que estão presentes, os 27, todos eles, os sábios concordaram que são sagrados, canônicos. Isso aí também é uma análise que a gente vai o quê? Fazer. Então, a primeira evidência: como se pode dizer que o Messias é o Senhor, ou Filho do Senhor, se não há nenhuma única declaração explícita em qualquer um dos 4 evangelhos? O que o autor está falando aqui? Olha, não há uma declaração, um versículo explícito nos 4 evangelhos. Ele o que especificou? Falando que Jesus é o que? Deus, o Senhor. Agora, o entendimento de algumas pessoas vão trazer versículos, a gente sabe que vão trazer, mas esse entendimento é correto ou não é? É Jesus falando sobre ele ou é pessoas falando sobre ele? Isso é interessante, a pessoa quer entender. O autor aqui, não acha que o autor está falando aqui na cabeça dele, que não leu nada, que está afirmando uma coisa sem estudo. Ele está falando para ti, pode ter sido citado, mas é explícito. O que ele significa com explícito essa palavra? Tem que parar nessa palavra, sublinhar ela e entender o que o autor quer dizer. Agora, quando a gente fala explícito, claro, é um versículo que todos nós vamos concordar. Agora, quando a gente falar, por exemplo, ó, essa tampa aqui é preta, essa tampa é preta. Agora vai vir um dentre nós, vai falar o que? Não, essa tampa aqui é vermelha. Todos nós vamos concordar, é explícito, é claro. Quando eu falar para vocês, olha, a cidade, a maior cidade sagrada para os muçulmanos é Meca, e hoje ela se encontra o quê? Na Arábia Saudita. Tem alguém que vai entender que ela se encontra no Brasil? Do que eu falei? É explícito, é claro. Ninguém vai entender isso. Olha, o João Paulo, ele é médico. Irmãos, o João Paulo é médico. Tem algum de vocês que vai entender que eu falei que o João é engenheiro? Todos vão entender o que a gente falou, que ele é médico. Ou seja, versículos explícitos, não o teu entendimento, como a gente vai citar. Agora, o que adianta a gente falar o quê? Da Trindade, falar a segunda pessoa, o Filho, ele é Deus, se a gente não consegue provar a existência dele dentro do Antigo Testamento? Agora, as profecias anteriores não têm valor. Para alguma coisa, quando você quer provar, quando vem para o seu benefício, ela tem valor, mas quando não vem para o seu benefício, ela não tem valor. A gente também pergunta isso que é citado, que é o Deus encarnado, que a gente vai ver. A gente pergunta, isso foi citado antes? Ou esse versículo que a gente vai ver, que foi alterado, não é um versículo que
de origem, e sim alterado, trocaram e traduziram dessa forma como foi alterado. Tem outro versículo que comprova isso. A gente tem um versículo no Novo Testamento. Tem alguma profecia que confirma isso? Alguém falando dos profetas anteriores, falando sobre isso, sobre esse tema? A gente vai estudar esse tema e vamos ver que isso não é uma crença o quê? Monoteísta. A gente vai ver que é uma crença o quê? Dos hindus. Que eles também têm essa mesma crença do homem o quê? Ou de uma fusão entre o homem e Deus, o homem ser o próprio Deus. Isso a gente vai ver. Faz parte da crença dessas pessoas. Então não é uma coisa nova que surgiu, e sim antes do Novo Testamento, até os gregos a gente vai ver já acreditavam nisso. Um homem Deus, um homem e também no mesmo tempo que Deus. Então não é uma coisa o que? Nova. Uma única declaração explícita em qualquer um dos 4 evangelhos ou nas 23 missívias. Missívias quer dizer cartas anexadas a eles, afirmando que Jesus disse de si mesmo em termos explícitos que Ele é o Filho do Senhor, que Ele é o Senhor, ou que Ele é Deus ou Filho de Deus. Aqui a gente vai ver os versículos que os próprios cristãos trazem para afirmar que Ele é o Senhor, que Ele é o Filho do Senhor. A gente vai analisar. E outra coisa, se a gente quer significar aqui o Filho como a segunda pessoa da Trindade, isso aqui é um tema, mas se a gente está querendo significar filhos de Deus, essa palavra foi citada só para Jesus? Ou foi citada também no Antigo Testamento? Como foi citada no Novo Testamento para as pessoas tementes, obedientes a Deus? Se a gente está falando que esse termo não é específico só para Jesus, e sim para toda pessoa obediente, temente, são considerados filhos de Deus, segundo a Bíblia, então qual que é o benefício e o que faz ele maior que os outros por ele ter sido chamado de filho de Deus? Entenderam? A gente tem que entender o que significa isso, o que tu quer significar com isso. Se você quer significar filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Deus, ou filho no modo geral, como foi chamado o povo de Israel, como foi chamado até os discípulos no Novo Testamento. Então isso aqui é muito importante a pessoa saber. Mas hoje a gente vai tratar o tema Jesus é o Senhor, com versículos. Depois a gente vai tratar aí sobre filho, pai, porque ele chamava de pai, porque ele chamava de filho, entender a língua que Jesus falou. Isso é muito importante. A gente vai concordar que Jesus falou aramaico, por exemplo, que ele falava o aramaico. Depois a gente vai fazer uma análise. Isso está o quê? Agora, o que Jesus falou está em aramaico. Ele falava aramaico, siriaco. Agora, o que vem escrito para nós é uma tradução. Então, o que a gente vai entender, eu e você? Que isso que está escrito em grego não são as mesmas palavras que Jesus falou. É uma tradução daquilo que ele falou. E toda tradução pode ter o quê? Erros. Até se fosse o quê? Em aramaico. O Novo Testamento, vamos falar que está em aramaico. A língua de Jesus, no siriaco. Agora o que ele fala, a pessoa que escreveu, será que decorou do mesmo jeito que ele falou? Ou acrescentou, ou se esqueceu? Por isso que a gente vai ver que muitos manuscritos têm alguma coisa, outros não têm. Tem esse acréscimo, naquele não tem. Às vezes esse versículo é uma coisa, nesse manuscrito, nesse outro é outra coisa. Ou às vezes está faltando versículos. Tudo isso. Então, se a gente começar a tratar esses assuntos, a pessoa vai começar a entender. Eu não estou agora aqui para falar da minha cabeça. E sim, a gente vai trazer sábios, cristãos e judeus falando sobre isso. Não adianta eu querer entender como eu quero. Agora, o entendimento do Arma. A gente não quer o entendimento do Arma.
A gente quer ver o entendimento dos pais da igreja. O que eles entendem? Será que tem um consenso no cristianismo primitivo, no começo, que Jesus já era o Senhor? Que Jesus era Deus? Já entendiam dessa forma? Ou isso foi uma coisa que inventaram? Ou a gente pode falar como ele se tornou o Senhor? Também a gente vai ter o que? Uma aula sobre isso. Onde a gente parou? Mesmo em termos explícitos, que ele é o Filho do Senhor, que ele é o Senhor, ou que ele é Deus, ou Filho de Deus, a linhagem, filiação de nascimento, que é a parte de Deus, ou que é a essência de Deus. Será que os dois têm a mesma essência? Isso a gente vai ver. Que seus atos são iguais aos de Deus, ou que sua vontade é igual à vontade do Senhor. Agora, os atos que ele faz, Jesus, as ações que ele fez, são ações que nem o Senhor. Isso é importante a gente ver. Agora, muitas coisas, ou a gente pode falar, muitas pessoas atribuíram a divindade para Jesus por causa desses atos, dessas ações. O que eu significo com ato ou ação? Os milagres que ele fazia. Por exemplo, ele ressuscitou. Quem que ressuscita? Deus o Altíssimo. Jesus ressuscitou. Então Jesus é Deus. Entendeu a lógica que eles querem? Mas isso aqui a gente pergunta: será que a ressurreição é específica para Jesus? Ou teve outros profetas que também ressuscitaram? Se a gente tomar essa lógica, que todo mundo que ressuscita é Deus, então vamos ter vários deuses, não só Jesus. Vamos ter Elias também, que ressuscitou. Vamos ter o outro, que Ezequiel, que ressuscitaram o quê? Mortos. E em quantidade maior do que Jesus. Ou seja, o milagre deles, que a gente vai ver que é um milagre, isso não faz deles uma divindade, e sim um milagre que Deus Altíssimo concedeu para eles, para facilitar a crença das pessoas. Agora, Deus, quando enviava os mensageiros, os profetas, enviava com eles o quê? Milagres, para as pessoas acreditarem. Imagina, chega um mensageiro: eu sou o mensageiro de Deus, eu sou o profeta de Deus, enviado por Deus. Qual que é a sua evidência? A gente vai falar para ele. Qual que é o seu argumento? Então Deus concedeu para eles o que? Milagres. Como concedeu para Moisés o que? Milagres. Ele tinha o cajado, a mão que ele colocava e saiu o que? Branca. Tinha milagres. Como os outros profetas também tiveram o que? Milagres. E um dos milagres de Jesus era o que? A ressurreição. Mas agora também a gente tem que entender, essa ressurreição é pela vontade dele? Ele ressuscita as pessoas pelo próprio poder que nele há, ou com a permissão de Deus? Aqui que está o que? A diferença entre o nosso entendimento e o entendimento cristão. A gente confirma que ele ressuscitou as pessoas. O cristão também confirma isso, concordamos. Mas ele ressuscitou por si só, pela sua vontade, pelo poder que há nele, ou pela permissão de Deus? Aqui que é a diferença de entendimento, que a gente vai mostrar na Bíblia, que mostra que é a permissão de Deus, que a vontade dele não é feita, e sim a vontade o quê? De Deus Altíssimo, não a vontade dele. Se ele deixa claro em versículos explícitos, não adianta tu querer trabalhar com versículos o quê? Que é o teu entendimento disso, e largar os versículos explícitos falando que a vontade, até a única oração que Jesus ensina os discípulos, que é do Pai Nosso, ali ele está falando sobre uma trindade. Se a gente ler ela, a gente vai ler, vai ter uma aula só sobre essa oração, mas resumindo, ali fala sobre alguma trindade. Quando ele fala, a vontade de quem seja feita? De Deus. Quem está no céu? Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Ele fala dele. Depois a gente vai ver várias passagens que Jesus fala o quê? Para adorar somente a Deus. E negou as pessoas o quê? Ficou bravo de alguém que quer o que? Adorar a Ele.
E depois desses milagres que a gente citou, a gente vai ver o que é o comportamento das pessoas. O que elas entenderam depois desse milagre? Elas entenderam que Deus fez o milagre. Agora, prestem atenção. Foi feito um milagre na nossa frente, por um profeta. A gente vai entender de duas formas. Não tem a terceira. Ou esse milagre, se a gente entender que esse milagre foi de Deus, o que a gente vai fazer? Agradecer a Deus, que enviou esse mensageiro para o quê? Guiar a gente, orientar a gente. Primeiro entendimento. Segundo entendimento, esse milagre que aconteceu é do próprio Deus. É essa pessoa que está na minha frente, é o Deus encarnado. O que eu vou fazer? Adorar ela, louvar ela, exaltar ela. Mas a gente vai ver que as pessoas que foram curadas, o que elas fizeram depois? Adorar ao Senhor, a Deus. Jesus faz um milagre, elas vão adorar o Senhor. Jesus cura, elas glorificam quem? Deus. O Deus de Jesus, o Senhor de Jesus. Agora, se elas soubessem, as pessoas, que estava na frente delas o Deus, o que seria o certo fazer nessa situação? Adorar a Ele, agradecer a Ele. Qualquer pessoa que entende, quando a pessoa quer o que entender, tudo a gente vai trazer o que esses versículos, e vamos o que explicar cada um dessas passagens. As pessoas como que entendiam. Agora não adianta tu vir depois de 2000 anos, tu entende dessa forma, tudo bem? Respeitamos. Como até diz uma frase bonita do Voltaire, um grande sábio francês. Ele fala, olha, para mim eu desejo, mais ou menos, agora não me lembro bem a frase, mas o que significa? Eu vou lutar para você ter o direito de falar tudo o que você quer, ou seja, a sua crença, você se expressar, mas eu posso não concordar com nada que você disse. Eu não concordo com nada que você disse. Você fala para mim, Jesus é o Senhor, Jesus é Deus, eu não concordo com nada, mas eu vou lutar para o teu direito para te falar isso aqui. Eu não tenho medo de refutar, eu não tenho medo de demonstrar que isso é errado. Quem tem medo de deixar o outro falar é porque está com medo o quê? De não conseguir refutar. Pode falar. Então tu tem o direito de falar, mas tu também tem que escutar. Agora tu falou, agora a gente vai o quê? Analisar. Tu falou que Ele é o Senhor, a gente vai analisar. Ele é o Senhor ou não é? Ou é um entendimento errado? Podemos errar como podemos o quê? Acertar. Do Senhor, ou que Ele é o Criador, sustentador, ou tem parceria com Deus em algum de seus atributos. Glorificado seja Deus acima de tudo isso. Isso é o autor falando. Seja dessas pessoas que falaram que Ele é o sustentador, que Ele é o Criador, que Ele é o Deus. Aqui ele pede refúgio de Deus, o autor. Glorificado seja Deus acima de tudo isso. Certamente, se o Messias fosse Deus, Senhor, Criador e Sustentador, isso teria sido mencionado abundantemente nos Evangelhos, porque é uma questão relacionada com as origens da crença. Ou seja, o senhorio faz parte das origens da crença. A gente saber quem é o sustentador nosso, quem é o nosso Criador, quem exaltou a gente. Tudo isso faz parte o quê? Das origens da crença. Isso tem que estar o quê? Explícito. E não tem versículos explícitos falando o quê? Que Jesus é sustentador. Portanto, uma vez que Ele não pretendia para si mesmo nada disso, Jesus o quê? Nunca falou, eu sou o sustentador, eu sou Deus Todo-Poderoso, eu sou o Criador. Para si mesmo, nada disso. Então não é correto descrevê-lo dessa forma. Se Ele não se descreveu dessa forma, é correto você colocar palavras na boca dele e falar que Jesus é dessa forma? Pois Ele sabe de si mesmo mais do que todos os outros. Quem que mais você conhece? Jesus. Conhece Ele mesmo, mais do que nós. Se Ele falou que é o quê?
como a gente vai provar o profeta de Deus, mensageiro de Deus. Vou colocar na boca dele que ele é filho de Deus, vou colocar na boca dele que ele é Deus. Tudo isso a pessoa que tem que analisar, entender e ver, e não achar, e não falar, olha, esse versículo é o quê? Como se chama? Como que fala o versículo o quê? Esqueci a palavra agora. Isolado. Esse versículo o que é isolado? Para ti isolado, explica ele. Ou o que tu significa com isolado? Não vale? Ou não é inspiração de Deus? Ou foi acrescentado? Temos que entender. Ou é fora de contexto, quer significar que não é isolado? Tudo isso que a gente vai falar. Como é as respostas, né, das pessoas, a gente tem que trazer também. Agora, o que a gente trouxe desse versículo, por exemplo? O que eles responderam? Pois ele sabe de si mesmo mais do que todos os outros. Quem quer que reflita sobre os evangelhos de maneira imparcial e justa. Agora, a pessoa que quer ler os evangelhos, sabendo, irmãos e irmãs, que a gente vai o que? Renunciar. Que significa o que? Facilitar. Para continuar o que? Um debate. E não vamos tocar num assunto que, será que esses 4 evangelhos foram escritos por essas pessoas, sabendo que Marcos e Lucas não são discípulos? Tu está falando com uma pessoa que não é testemunho ocular, primeira coisa, que está narrando algo que não viu, e sim escutou, não viu, não presenciou. Mas a gente vai o que? Facilitar. Que a intenção nossa não é fazer conflito, e sim a pessoa quer entender. Para quem quer entender, refletir, e não o que? Trazer conflito entre muçulmanos ou cristãos, e sim a pessoa quer entender a palavra. Se tu está falando que isso, tu está afirmando que isso é a palavra do Senhor, que isso é a inspiração do Espírito Santo, então você tem que crer. Não adianta você crer em alguma coisa que você quer, que apoie esse dogma que trouxeram, e esse aqui que não apoia esse dogma que foi estabelecido por pessoas, você o que? Rejeitar. Está no mesmo livro. Está no mesmo livro. Por isso que o autor está falando, quem ler para refletir, quem ler para entender, quem ler com humildade, qual que é a conclusão disso? Encontrará nelas palavras sobre o Messias, que contradiz totalmente sua descrição como senhorio, como Senhor. Você vai encontrar versículos atrás de versículos que o que? Desmentem essa crença, essa afirmação que Ele é o Senhor. Então toda pessoa que lê, agora se a gente conversar com uma pessoa que não lê, que nunca pegou, só bota o que? O livro embaixo do braço e vai congregar, essa pessoa não vai entender. Mas a pessoa que lê e busca o que? A verdade, quer entender, está com dúvida, olha, esse versículo é claro, que Ele é o profeta do Senhor. Esse versículo Ele proíbe de adorar Ele. Esse versículo, quando Ele fez um milagre, as pessoas adoraram a Deus. Jesus incentivou a adorar a Deus. Por que Ele nunca não tem versículo que Ele incentiva a adorar a Ele mesmo? Perguntas que a pessoa tem que se fazer. Por que não tem versículos Ele falando que Ele é o Todo-Poderoso? Jesus, o que? A criatura. Foi criado. Ele sempre existiu. Isso é segundo você. Mas agora, segundo a Bíblia, será que Ele sempre existiu? Entendeu onde é o problema? Isso aqui é segundo você. Mas segundo a Bíblia, Ele sempre existiu ou nasceu, como qualquer ser humano nasce, de uma mulher, criatura. Quem nasce de uma mulher, criatura, até você provar o que é o contrário. Se nasceu de uma mulher, como todos, Ele teve um milagre, sim, aceitamos isso, concordamos com isso, que foi um milagre que foi concedido sem pai, correto? Depois vocês atribuíram para Ele um pai,
que não é o pai dele, não tem pai, José. E por que vocês atribuíram um pai para ele? Isso é uma pergunta. Para falar que ele é o Messias esperado, da tribo de Judá. Isso aqui são o que uma pessoa começa a ler e querer entender. Agora o milagre foi feito para quê? O milagre é uma coisa o quê? Uma coisa que não é natural, que o ser humano é incapacitado de trazer igual. Isso é um milagre. Agora o milagre de Jesus que passou sobre ele, nascer sem pai. Nasceu sem pai, isso é um milagre. Quando tu atribui para ele um pai, o que aconteceu com o milagre? Acabou. Entendeu? Qual que é o benefício de atribuir com ele o pai? Só se tu ler, investigar e ver o porquê querem dar esse pai para ele. Para ser da tribo de quem? Pertencer à tribo de quem? Então tudo isso a pessoa tem que analisar. Se o milagre foi tido como um milagre é porque ele não teve pai. Se tu atribuiu para ele um pai, que é José, qual que é o benefício do milagre? Acabou o milagre. Entenderam? Então aqui a pessoa tem que o quê? Refletir. Jesus não tem pai. E Adão, se a gente perguntar, Adão não tem pai, não tem mãe. Eva, quem é o mais milagroso se a gente for falar logicamente, não desmerecendo nenhum dos lados? Quem não tem pai, não tem mãe. E foi criado pelas mãos de Deus. Não é qualquer coisa. As mãos sagradas de Deus que criaram quem? Adão. Primeira criatura de Deus. Agora quem foi criado de uma mulher, só de uma mulher, a Virgem Maria, a mais pura das mulheres, nasceu sem pai. Não tem divergência entre nós muçulmanos e cristãos, que a Maria é a mãe de Jesus. A nossa divergência é o quê? Que nós afirmamos que ele não tem pai. Que era o correto da parte de vocês afirmarem também que ele não tem pai. Só se vocês querem dar o pai, Deus, aí é outro assunto que a gente vai falar. Só tomar o José como pai dele, isso aqui, o benefício disso é só um: fazer ele o Messias. Porque se a gente for ver, a Maria, por parte de mãe, não é da tribo de Judá, e sim da tribo de Levi. Não encaixa na profecia. Não encaixa na profecia. Ou era mais inteligente da parte deles, falar que é descendente por Joaquim, pai de Maria, que é da tribo de Judá, do que dar a ele um pai. Porque aí acaba o milagre. Se ele tem um pai, por isso que agora, se a gente for para os judeus, eles vão entender o que? Os judeus vão concordar com os muçulmanos e os cristãos que Jesus é filho de Maria, mas eles vão discordar que esse pai é quem? José. Vou falar não, é filho do adultério. Grande palavra que falo e grande blasfêmia e mentira. Que Deus guie essas pessoas. A gente afirma que ele é filho de Maria, da Virgem Maria. Por que virgem? Porque ela teve ele virgem, como mostra o Corão. A mulher imaculada, a mulher que nenhum homem tocou nela. Isso que o Corão fala, não fala de José. Mas não quer dizer que o Corão não fala de José, que não existe José. A gente está falando sobre a mãe dele. Nasceu o quê? De uma mulher. Então é uma criatura ou não é? É uma criatura. Aí é o Deus encarnado, Deus se encarnou e veio como homem. Vamos ver. Agora, até nesses 9 meses, vamos falar que ele ficou 9 meses como qualquer pessoa. Se é o Deus encarnado ali dentro de uma barriga de uma mulher, dali ele controlava o mundo. Uma pergunta: ele que estava controlando o mundo dali de dentro da barriga, se ele é o Deus encarnado, o que a gente entende? Estava controlando o que? O mundo dali de dentro. Porque o mundo não parou. Por que eu estou perguntando isso? Porque o mundo não parou. Não parou, o mundo seguiu.
Então, nesses 9 meses que ele se encontrava naquela situação, o Deus encarnado, segundo vocês, que controlava o mundo, porque existia o quê? Mortes, pessoas nasciam, pessoas morriam, pessoas eram sustentadas, a bênção de Deus era o quê? Descida, não é verdade? A palavra de Deus era pregada, e ele estando aonde? Dentro de uma barriga. Então ele estava controlando. Se para você é lógico, tudo bem, não tem problema, mas é uma pergunta. Ele estava controlando tudo isso que estava acontecendo, o mundo não mudou em nada, continuou a mesma coisa. Ele dentro da barriga, se ele é o Deus encarnado, claro, se ele é o Deus Todo-Poderoso, como afirma. Então, totalmente sua descrição como senhorio e divindade, visto que nela se menciona que é servo de Deus, dirige sua oração a Ele. Agora ele está falando, no geral, ele vai trazer depois. Agora, a primeira coisa, o que indica ali a Bíblia? Que ele é servo de Deus, como a gente vai ver em Atos, em Apocalipse também. Depois, ele dirige a sua oração a Ele. Ele reza para quem? Então, são fatores, irmãos e irmãs, que é impossível ele ser o que? O próprio Senhor. Agora, vamos entrar nessa lógica deles, que é o Senhor. Vamos o quê? Sempre facilitar, procurar facilitar sempre. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Venham para a terra. Agora, para as pessoas aprenderem a adorar, não bastava, presta atenção, a ordem revelada, como Moisés veio, com o mandamento, orava, adorava a Deus. Serviu ou não serviu? Serviu. As pessoas não foram guiadas. Agora a gente pergunta para qualquer cristão: quem seguiu Moisés, acreditou na Torá, na mensagem, é salvo ou não é? Nenhum deles vai falar que não, que é salvo. Tá bem, concordamos. Agora então quer dizer que os mandamentos revelados por Deus orientaram ou não orientaram as pessoas? Guiaram ou não guiaram as pessoas? Guiaram. Agora ele vindo como pessoa, como ser humano, e ele adorando a ele mesmo, aqui seria, mas vamos falar adorando a Deus, para não dificultar o entendimento da pessoa. Ele adorando o que? Deus. Pode falar ele o que ele veio aqui para ensinar as pessoas a adorarem a Deus. Qual que é o benefício desse ensinamento, se as pessoas já entenderam e adoravam a Deus antes dele? Qual que é o benefício? Se através da palavra dele e dos mandamentos dele, ele já seguiu, já sabia que tinha só um Deus, ele teve que vir para ensinar as pessoas a orarem. Se isso os profetas fizeram e serviram como que orientação e salvação. Agora tem até um versículo que eu fui até perguntado por uma irmã no sábado. Olha o que ela trouxe, a irmã. Deixa eu ver onde está o versículo. Aqui. De João, o Evangelho de João 14, 6. Presta atenção. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O que a gente entende desse versículo? Que o caminho para a salvação, é Jesus. Tá bem, correto. A verdade é Jesus. A vida eterna, derradeira da vida, é Jesus. Tá bem? Todos nós concordamos, correto. Depois ele fala: ninguém vem ao Pai, ninguém chega ao Pai senão por mim. Eu sou mediador. Alguns falam que isso mostra o quê?
que Ele é Deus. Olha o entendimento dessas pessoas. Agora eu vou perguntar para a pessoa que quer entender. Vamos falar que esse versículo falou Moisés. Falou quem? Moisés. Disse-lhe a Moisés: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, vamos falar, ninguém vem ao Criador, ao Deus, senão por mim. Está correto ou não está correto isso? Está correto. Correto. Se a gente falar para Isaías, está correto. Se a gente falar para Davi, está correto. Porque aqui, irmãos e irmãs, prestem atenção. Se a gente vai entender dessa forma que quer entender, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. Correto? O caminho para chegar até Deus, o Altíssimo, tu não chega sem Jesus no tempo dele. Correto? Como também no tempo de Moisés, tu não chega através de Moisés. Agora eu quero que me fale, qualquer cristão, que quem seguiu Moisés, seguiu os mandamentos de Deus, cumpriu o que foi revelado a Moisés, conviveu com Moisés, foi condenado para o fogo do inferno? Foi salvo? Era a verdade ou não era? Era o caminho ou não era o caminho Moisés? Era o único caminho no tempo dele. Agora é a verdade, aquilo que foi revelado a Moisés, seguir Moisés, é a verdade do Senhor ou não é? É a verdade do Senhor. E a vida, para você alcançar a vida derradeira, a verdadeira vida, era seguindo Moisés ou não era? Então encaixou também para Moisés isso. Depois, ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem como tu chegar no tempo de Moisés ao Senhor além de Moisés? Olha, eu não creio em Moisés, eu não creio na Torá que foi revelada a Moisés. Tu chega ao Senhor dessa forma? Se Deus revelou, irmãos e irmãs, prestem atenção, a revelação para os profetas seguirem a revelação, para as pessoas acreditarem nos profetas e seguirem a palavra e seguirem esses profetas, eles são o caminho, eles são a verdade e eles são a vida. E vocês não vão chegar até Deus a não ser por eles. Se a gente vai entender que isso é específico só para Jesus, então ninguém foi salvo. Só foi salvo quem seguiu Jesus. Todo mundo é condenado. De Noé, Abraão, Moisés, Davi, Isaías, Ismael, Jacó, José, Jó, Jonas, todos condenados. Isso serve para todos os profetas. Isso é para quem quer entender, para quem quer refletir, para quem quer falar, olha, eu quero ler pelo menos. Eu entendi de uma forma diferente. Deixa eu ler dessa forma. Porque tem alguém que vai entender, como entende alguns, tem alguém que vai entender que esse versículo é específico só para Jesus? Que isso aqui não se encaixa nos profetas de Deus? Se encaixa. E só porque isso se encaixa... Olha, se a gente vai entender que isso é um favor ou é um benefício somente para Jesus, e a gente encaixando eles nos profetas, quer dizer o quê? Que os profetas também são Deus. Também. Mesma coisa, se serve para eles, porque eles não podem ser o que Jesus é. Por quê? Agora a pergunta: por que os profetas, se a gente concordar que isso serve para os profetas também, por que eles não podem ser também Deus? Ou Senhor? Se isso serve para eles também. Então tudo, irmãos e irmãs, o que é falta sempre da pessoa que refletir, da pessoa querer entender, humildade. Agora as pessoas que creram em Jesus são a minoria, não é verdade? Os discípulos são quantos? 70, como eles falam? Vamos deixar, não é 70 mil, não tem problema. Quantas pessoas que tinham? Para vocês verem. Então a mensagem que Jesus trouxe foi a mesma mensagem dos profetas. Esses versículos que a gente tem, o que? Centenas e centenas de versículos, para não falar milhares, a gente vai ver que Jesus nunca pregou o que? Para adorar Ele. Até aqui, ó, se a gente vê, ó, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer que o objetivo maior é ir aonde? Ir ao Pai, ir a Deus. Ele é apenas o mediador, aqui ele está falando. Ó seres humanos,
Vocês querem ser salvos? Vocês querem ir para o Pai? Vocês querem adorar o Senhor de verdade? É através de mim. Todos os profetas falaram essa frase. Não é segundo o Alcorão, segundo a Bíblia, todos pregaram isso. Porque se não pregaram isso, qual que é o propósito de Deus Altíssimo enviar eles? Se não é para acreditar neles, qual que é o propósito? Se isso o que não é obrigatório, qual que é o propósito de serem enviados os profetas? Qual que é o propósito de Deus revelar a palavra para eles, se não é obrigatório acreditar? Qual que é o propósito do fogo do inferno? Para que fogo do inferno? Para que adorar a Deus? Se isso tudo é o que? Facultativo. Adora quem quer. Para que criar fogo para castigar? Tudo isso que tu afirmando esse entendimento errado aqui, não acha que tu saiu, que tu conseguiu enganar alguém. Tu vai se colocar num problema muito maior se tu querer entender o que do teu jeito e não de acordo como está na Escritura. Tu vai trazer problemas e problemas. Tu vai deixar as pessoas o que? Desacreditar em Deus do que acreditar. Quando tu falar para elas que aqui, uma pessoa que tem pouco entendimento, quando lê isso aqui, tu vai falar, olha, quando ele fala, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele está falando dele mesmo. Ninguém vem a Deus a não ser por mim. Ou seja, está falando dele mesmo. Ele é o próprio Deus. Qual que é o benefício de falar isso? Qual que é o benefício de falar essa palavra? Olha, eu sou o caminho e a verdade é a vida. Entendeu? Não precisa completar nada. Por que eu complemento? Esse complemento aqui, o que entende? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer que tem algo maior do que ele. Que é o objetivo. Que é onde a gente tem que ir. Eu sou o quê? O caminho. E nesse caminho a verdade. E nesse caminho o quê? A verdade. E nessa verdade você herderá a vida eterna. Então esse caminho que te leva para o Pai. Quando a pessoa que quer entender. Esse caminho te leva para o Pai. Mas se eu quero entender da outra forma, a gente viu quantos problemas vai surgir. E eu juro por Deus, eles não vão conseguir resolver nenhum deles. Toda hora que resolver um, cai em outro. Por isso que Deus Altíssimo fala no Corão. Se esse livro fosse revelado além de Deus, vocês iam encontrar nele contradições. Tudo que não é de Deus é uma contradição atrás da outra. Quando tu resolve algo, tu cai em mais 10 problemas que tu nem imagina. Isso que a gente vai tratar numa aula. Se a explicação for de acordo com isso, vai acontecer o quê? E se for de acordo com isso, vai acontecer o quê? Vamos mostrar que cada versículo que vai contradizer o outro. Por isso que a gente tem que entender o que? Em modo geral. Como todos os profetas, o que pregaram? Para a gente ter um fundamento firme. Fundamento que correto, firme. O que os profetas de Deus pregaram? Qual que é a origem da mensagem? Para depois a gente começar a analisar. Se a gente não concordar na origem, não adianta discutir o que vem depois. Antes de Jesus, quantos profetas foram enviados? Muitos. Ele foi o último, segundo os cristãos. Para nós ele foi o penúltimo profeta. Entre ele e o profeta Muhammad não há profeta. Mas agora, de acordo com os cristãos, foi o último profeta. Ou vamos falar, o último enviado. Agora, os anteriores a ele, o que pregaram? Não foram enviados por ele, vamos falar que ele é Deus. Não foram enviados por ele, porque ele não ordenou para eles pregarem a Trindade explícita para todos eles. Moisés, Isaías, Isaac, Ismael, Abraão, patriarca Abraão, Noé, preguem o quê? E batizem as pessoas no nome dessas 3 pessoas. Aqui está a salvação.
Por que não tiveram esse ensino os profetas? Tudo isso tem que ser analisado. Não tem como uma coisa surgir o que depois de milhares de anos e todos os profetas o que não conhecerem isso, não ter origem nenhuma. Se a gente viu e vamos ver também que a origem da mensagem dos profetas é o que? Monoteísmo, a crença no Deus único. Nenhum acreditava o que? Além dessa crença, nenhum pregou além dessa crença. E quem quer refutar isso, que traga evidências se ele é dos verídicos. Quem quer falar o contrário disso, que traga evidências explícitas, claras, que os profetas pregaram além disso. E sim pregaram o que é adoração a Deus. Adoraram a Deus com toda a convicção, com todo o amor, com toda a devoção, todos os profetas. E Jesus também, que é isso que a gente vai provar. Jesus adorou a Deus como Moisés adorou. Adorou a Deus como Abraão adorou. Adorou a Deus como Noé adorou. Adorou a Deus como Muhammad adorou. Adorou a Deus como Davi adorou. A mesma coisa. E pregou a mesma mensagem deles. E isso é a maior evidência que ele é um profeta, mensageiro de Deus. Isso são palavras agora, mas depois, quando a gente trazer os versículos, aí a gente vai ver quem está falando o que é certo e errado, de acordo com os versículos, de acordo com o que os profetas pregaram. E entre nós, para servir como juiz e correto, os profetas de Deus. E a palavra que você fala o que é sagrada. O que os profetas pregaram desde o começo do Antigo Testamento? A gente vai até o Novo Testamento. O que eles pregaram? Então, tudo isso, irmãos e irmãs, o que? A pessoa tem que refletir e entender. Então, a gente parou o que? Nessa parte. Aqui o autor, vocês vão ver que no começo aqui, ele não vai citar o que? Versículos, muita coisa. Por isso que a gente vai acrescentar. Isso aqui, tudo que ele citou, a gente vai trazer versículos, como trouxemos agora, confirmando cada coisa, ou seja, ele não é sustentador. A gente vai trazer um versículo que mostra que ele não é sustentador. Onisciente, vamos trazer versículo que Deus Altíssimo é onisciente, Jesus não é. E vocês vão ver o que é a comparação. E cada um tem seu cérebro, cada um tem seu entendimento, e perante a Deus o que? A pessoa responsável pelos seus atos e sua crença. Você que sabe. A gente vai mostrar a comparação. Quem é o Deus na Bíblia e quem é Jesus. O que Deus faz, os atributos e os atributos de Jesus. E você compara. Se você acha isso igual isso, é seu o quê? É seu pensamento, é sua opinião, tudo bem? Tem pessoas que acham que é o contrário. Se tu acha essa caneta que nem essa caneta, tudo bem, eu acho diferente. Se tu acha igual, que é o mesmo tamanho, a mesma cor, tudo bem. Não tem o que fazer. Depois da gente trazer todas as evidências e tu continuar achando que é igual, então não tem o que fazer. É o que? É a crença cega da pessoa. Então que Deus firme nossos corações na fé, nos abençoe onde quer que a gente esteja. Ficou alguma pergunta? Alguém perguntou algo? Então, agora as perguntas, como que a gente vai fazer, irmãos e irmãs? As que foram perguntadas hoje eu vou o quê? Anotar. Para a pessoa não vir na aula o quê? E não ter a resposta. O que eu vou fazer? Eu vou anotar essas perguntas e na próxima aula a gente o quê? Responde elas. Mas não adianta perguntar a pergunta do tema que a gente vai falar. Agora a gente está falando sobre esse tema. Jesus é o Senhor. Tu vai me trazer os milagres da ressurreição. Será que só Jesus fez os milagres? A gente muda de assunto. Então tem que ser a pergunta o quê? De acordo com o tema que a gente está explicando. Os outros temas que a gente vai explicar, tudo bem, é só a pessoa aguardar que a gente vai falar. Só se a gente começar a misturar uma pergunta de tal tema, pergunta de tal tema, vai ficar a aula o quê? Sem benefício. A gente fala uma coisa sobre o senhorio de Jesus. Daqui a pouco a gente está falando o quê? Se ele é uma criatura. Se ele o quê? É o Filho de Deus. O que significa filho na Bíblia? Vai sair do assunto. Então tudo isso que as perguntas de acordo a gente vai responder com o tema. As que forem dos outros temas a gente vai responder o quê? Na hora. E cada pergunta, a gente tem algumas perguntas o quê?
separadas, que eles fazem, igual esse entendimento que a gente mostrou desse versículo, que prova que, segundo eles, que esse é o caminho, que só Jesus é o caminho, além de Jesus não existe caminho. A gente vai explicar dessa forma, que é a pergunta de uma irmã que deixou, por isso que a gente trouxe a pergunta dela. Então que Deus firme nossos corações na fé e abençoe a gente onde quer que a gente esteja, e faça de nós misericórdia para as pessoas, e não faça de nós castigo para as pessoas, e perdoe nossos pecados, e tenha misericórdia da gente, e guie todas as pessoas à senda reta, e firme nossos corações na fé, e faça a gente morrer muçulmanos, e facilite para nós a busca do conhecimento, e a prática do conhecimento adquirido, e facilite para nós as boas ações, e aceita de nós as boas ações, e facilite para nós a entrada no paraíso em paz com os profetas, os mensageiros, os mártires, os verídicos, e afaste nossas faces do fogo do inferno, como afastou o Oriente do Ocidente, e não castigue a gente no túmulo. Amém. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. Eu ia fazer uma pergunta a respeito a Jesus.